Boa noite. Nós estamos abrindo essa live pelo Comitê Sorocabana, que é um movimento popular aqui da região oeste, da Lapa, onde nós temos um hospital fechado há mais de 10 anos e a população em luta para a reabertura desse hospital. Em 2018, acabou juntando esses movimentos populares e coletivos e formando o Comitê Sorocabana. A partir dessa união, nós fortalecemos a luta, né, em relação à manifestação e a necessidade, boa noite, Néder, e a necessidade de termos um hospital geral, porque na nossa região não temos nenhum leito público e temos uma população ultrapassando já 350 mil habitantes. O comitê, a partir de agosto de 2018, fez um manifesto com 6 reivindicações, e essas reivindicações são o nosso porta-voz em relação à negociação e à luta pela reabertura do hospital. 100% SUS, gestão direta através de concurso público, fiscalização popular através dos conselhos gestores, municipalizado, quer dizer, nós precisamos que o gestor estadual passe em definitivo o imóvel para a prefeitura para que ela possa assumir a reforma e reabrir o hospital para a população. E hoje, como nós temos 3 convidados muito especiais, eu quero já antecipadamente agradecer o aceite do convite. Nós vamos focar nos entraves jurídicos pela experiência e por eles estarem debruçados, né, nesse processo do Hospital Sorocabana. Então, primeiro a advogada que está aqui com a gente, só um momentinho, fugiu aqui, a Marília, que é advogada colaborativa e mediadora, que se juntou à nossa luta e tem feito a mediação entre o nosso comitê e o Procuradoria-Geral do município e do Estado. O médico sanitarista Carlos Néder, que sempre esteve à frente, né, da construção do SUS no nosso município, como vereador, como deputado estadual, como secretário também da Saúde, e nos seus mandatos também esteve à frente de todo esse processo do Hospital Sorocabana. E o Tony Zagato, que é advogado, arquiteto de formação, tem experiência, tem mestrado na parte de gestão pública e faz parte do nosso comitê, um membro superativo do nosso comitê Sorocabana. E gostaríamos, né, que essa nossa conversa esclarecesse todos esses pontos que têm sido usados pelos gestores como dificuldade para que a gente tenha a reabertura do hospital. Então, eu vou passar a palavra para o Tony iniciar a nossa conversa e aproveitar toda a experiência do Carlos Néder e também da Marília para que possa nos apoiar nessa discussão. Obrigado, Bia. Boa noite, Bia. Boa noite, Marília. Boa noite, Carlos Néder. É um prazer estar aqui de novo com vocês, ainda que virtualmente, né? Nessa pandemia, tem tudo a ver com justamente o tema do Hospital Sorocabana. Eu vou fazer só uma introdução rápida para quem está nos assistindo, agradecer todos e todas que estão no Facebook do Comitê Sorocabana, acompanhando, né, o Comitê de Defesa do Hospital Sorocabana, nos acompanhando, e destacar que essa é a primeira de outras lives e debates e conversas, enfim, que o Comitê Sorocabana vai fazer a respeito de vários aspectos que envolvem o hospital. Acho que é importante destacar para todo mundo que o que nós vamos falar hoje tem muito mais a ver com uma dimensão legal e jurídica que normalmente não é tocada, né, ou que fica numa questão quase de empurra na percepção pública entre o Estado e o município em função da propriedade ser originalmente do Estado, mas a posse estar cedida por um decreto estadual
para o município, né? E queria também agradecer quem está viabilizando tecnicamente aqui essa transmissão, que é o nosso companheiro Santana, e também o pessoal que organizou junto, a Comissão de Comunicação, Silvia, Rufo, Ravi, enfim, muita gente aqui. Então, sem mais delongas, só falar que a gente, então, tem um processo hoje em disputa judicial, né, que inclusive é um problema para a resolução desse problema, é uma questão para resolver a transferência definitiva do imóvel do Estado para o município e por isso permite a reabertura. Eu queria passar agora a palavra para o nosso convidado especial, o lutador há mais tempo do Sorocabana, praticamente desde que ele fechou, né, em 2010, já como no mandato de vereador também, depois como deputado estadual. Agradecer novamente e depois a gente retoma para outra sala. Néder, por favor, obrigado. Bom, eu quero agradecer o convite do Comitê em Defesa do Hospital Sorocabana, cumprimentar todos os participantes. E eu havia combinado de participar agora nessa parte inicial, que infelizmente é uma coincidência com uma reunião que trata do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que eu apresentei um projeto de lei de isenção do IPTU, e o pessoal está muito angustiado, porque desde então esse projeto não tramitou na Câmara Municipal. Eu acho muito importante que vocês estejam pautando essa discussão, segmentando-a por aspectos que precisam ser discutidos, ainda que pareçam áridos. E um dos mais importantes tem a ver com a doação que foi feita do terreno, com cláusulas muito bem definidas e que não foram respeitadas pela Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabana, incluindo o Hospital da Lapa e o Hospital de Botucatu, que posteriormente foi vendido de maneira indevida, a meu ver, à Prefeitura do PSDB de Botucatu. Isso é um assunto a ser investigado oportunamente. E, no caso do Sorocabana existente na Lapa, a primeira coisa que chama a atenção foi a omissão do Estado, do poder público, no que diz respeito ao acompanhamento das cláusulas que estavam definidas no documento de doação. E, ao que tudo indica, esse hospital ficou mais de 50 anos à disposição, num primeiro momento em convênio com o INAMPS e depois dentro do Sistema Único de Saúde, sem que houvesse uma fiscalização efetiva, séria, seja por parte da Secretaria de Estado da Saúde ou da Secretaria Municipal de Saúde. A tal ponto que o descalabro administrativo, envolvendo o favorecimento de terceiros, familiares, inclusive de diretores da Associação Beneficente do Hospital Sorocabana, culminou com o fechamento do hospital em 2010. Antes disso, o hospital fez 3 grandes empréstimos, um de 1,5 milhão, outro de 3,5 milhões e um terceiro de 15 milhões de reais, sendo que os 2 últimos com o BIC Banco e com o aval da Prefeitura do município de São Paulo. Então, eu penso que discutir a questão jurídica hoje é importante para entender qual é o impasse que está dado, mas isso precisa ser feito no contexto de responsabilização do governo do Estado e da Prefeitura de São Paulo por terem deixado a coisa correr solta e pessoas se locupletarem a partir de algo que era patrimônio dos trabalhadores da antiga FEPASA e que recebeu dinheiro público da União, do Estado e do município sem que houvesse uma fiscalização adequada. Eu propus, em determinado momento, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal e nós não tivemos apoio suficiente, porque alguns vereadores retiraram a sua assinatura. Nesse sentido, eu acho que as atuais bancadas que temos hoje na Câmara e as que serão eleitas agora em novembro, deveriam colocar bancadas de esquerda como um dos seus objetivos aprofundar a investigação sobre o descalabro administrativo e as denúncias que envolvem, inclusive, desvio de recursos
para campanhas eleitorais que deveriam ter adentrado ao Hospital Sorocabana e terem sido usados para atender a população. O fato é que nem os trabalhadores aposentados da antiga FEPASA conseguiram ser atendidos e tampouco as pessoas que, em função do Sistema Único de Saúde, dependiam desse hospital como um hospital geral, atuando nas 4 grandes áreas médicas, e hoje a região oeste se ressente da ausência de um hospital com essas características. Eu venho já há algum tempo defendendo a tese de que nós deveríamos forçar o governo do Estado a encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de maneira a fazer a cessão definitiva do imóvel, e estabelecendo nesse projeto de lei cláusulas que responsabilizem claramente quem que deve responder pelos passivos trabalhistas, pelos passivos com fornecedores, com prestadores de serviço, de maneira a que o hospital, vindo de modo definitivo para a prefeitura, não traga consigo passivos que são de responsabilidade de particulares que se apropriaram daquele próprio público, e é caso de avaliar se também o Estado é responsável solidário na medida em que ele firmou esses contratos e, portanto, ele não pode se isentar de responsabilidade em relação ao que aconteceu lá. E, em decorrência disso, nós temos observado uma série de idas e vindas por parte do poder público, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual. No caso do município de São Paulo, em determinado momento, o município tentou desapropriar o próprio do Sorocabana, e só não fez isso porque eu aprovei um decreto legislativo na Câmara Municipal, revogando um decreto do prefeito que fazia a desapropriação de um hospital que é público. E não há que se falar, então, da desapropriação de um próprio público, por exemplo, a partir do município de São Paulo, porque ele não tinha competência para tanto. Depois, nós observamos que o governo do estado de São Paulo conviveu com esta associação beneficente dos hospitais Sorocabana, de baixíssima transparência e quase sem nenhuma democracia no seu processo decisório, inclusive criando artificialmente assembleias que não existiam efetivamente, e permitiu que essa associação pudesse levar o hospital a essa situação de insolvência, de falência que nós observamos hoje, e nós estamos aí há 10 anos com o hospital fechado e uma situação que vai se agravando. Eu acho que vocês corretamente estão defendendo a abertura total do hospital, mas é preciso que a gente entenda que as instalações físicas desse hospital estão muito deterioradas. Nós, quando exercíamos um mandato de vereador, fizemos fiscalização em loco e vimos que havia um comprometimento importante da sua planta física, da estrutura hidráulica, da parte elétrica, e não só a falta de equipamentos ou de incorporação de tecnologia. Portanto, vai levar um tempo e um dinheiro significativo para que esse hospital possa voltar a atender a população de maneira digna, inclusive em plena capacidade. Mas, para isso, nós temos que enfrentar essa questão de natureza jurídica. No processo de defesa de que houvesse o encaminhamento de um projeto de lei para a Assembleia, eu fiz indicações ao governador e também ao secretário de Estado da Saúde, inicialmente ao secretário Giovanni Thierry e depois ao secretário Zago, pedindo que eles encaminhassem esse projeto de lei. E recebi resposta dizendo que havia um estudo em andamento na Procuradoria-Geral do Estado, por meio do qual eles estavam ultimando providências para fazer a cessão definitiva do hospital e não mais mediante permissão de uso, como é o caso do que acontece hoje e que gera uma insegurança muito grande para o município de São Paulo fazer a gestão do hospital. Desde então, eu venho cobrando para que eles, de fato, encaminhem o projeto de lei, isso não foi feito. Eu, então, resolvi entrar com uma representação junto ao Ministério Público Estadual, que eu gostaria depois de passar cópia para vocês,
e ela foi endereçada ao Dr. Arthur Pinto Filho. Esta representação é de número 01 de 2019 e ela é do dia 14 de fevereiro de 2019. E ela tem como mote principal a manifestação da Secretaria dizendo que havia esse estudo na Procuradoria-Geral do Estado e, como se sabe, este grupo do qual faz parte o doutor Arthur Pinto, ele cuida da questão da desassistência dentro do Sistema Único de Saúde. Ele não lida com a questão patrimonial. A questão patrimonial ela está afeta ao promotor de patrimônio público. Portanto, nós precisamos envolver nesse debate o doutor José Carlos Blatt, porque ele é o responsável pelos processos que tramitam dentro dessa esfera da promotoria de patrimônio público. Entretanto, essa representação que foi encaminhada ao doutor Arthur Pinto, ela dialoga com uma das preocupações de vocês, que é a questão da desassistência à população, que ficou muito evidente agora durante a pandemia, na ausência de leitos públicos na região oeste, na medida em que lá só existe uma AMA e uma rede Hora Certa, e claro que isso não nos contenta simplesmente abrir alguns leitos para atendimento da Covid. Nós queremos um hospital geral com essas características que foram aqui mencionadas. E, ao mesmo tempo, eu encaminhei um ofício, que é o ofício 05 de 2019, no dia 19 de fevereiro de 2019, ao então secretário José Henrique German Ferreira, me reportando novamente a questão da Procuradoria-Geral do Estado. Ora, como a doutora Marília vai abordar a questão jurídica e em que pé estamos nesse debate com a Secretaria de Estado da Saúde, é importante que a gente retome providências já tomadas, seja por mandatos parlamentares ou mesmo esta última que vocês encaminharam, porque não é aceitável que a Secretaria de Estado da Saúde continue se omitindo e não preste contas ao Conselho Estadual de Saúde, ao Parlamento Estadual e à sociedade civil, como é o caso do comitê, sobre se houve ou não fiscalização no hospital, se ela tem ou não responsabilidade nos desvios que ocorreram, levando ao fechamento do hospital, e que providências estão sendo tomadas para que o hospital possa ser cedido de modo definitivo à Prefeitura de São Paulo, a quem caberá a gestão, que nós queremos que seja pública, que seja democrática, participativa, que o hospital não seja entregue para a gestão privada de organização social, mas para isso nós temos que enfrentar uma questão que até o momento está mal resolvida, que é a questão da matrícula que se fez utilizando o próprio do hospital, que é a tentativa de confundir a opinião pública, inclusive propondo em determinado momento um leilão de um equipamento e de um imóvel numa área altamente valorizada, com fortes interesses imobiliários envolvidos e a população desassistida. Portanto, eu acho que a gente precisa juntar esforços de todos que estão atuando nesse tema, independente de siglas partidárias, e nós temos que ter um foco comum, que é responsabilizar o Estado, o governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde e, paralelamente a isso, o governo municipal e a Secretaria Municipal de Saúde pela situação ter chegado a esse ponto. É lamentável que as perguntas sejam bem formuladas e as respostas sejam sempre evasivas. É isso que a gente observa. Então, eu estou à disposição de vocês, toda a documentação que eu disponho está à disposição de vocês também, e eu acho que a gente deveria cobrar desses órgãos de controle, a partir de cada uma dessas representações, que providências foram tomadas e a que conclusões eles chegaram. Opa. Néder, muito... Oi. Bia? Isso, então, eu queria agradecer a fala do deputado Néder e reforçando, né, a importância de todas essas movimentações, tanto dele como parlamentar, nós como comitê, e sempre respostas evasivas, né? Não conseguimos ainda autorização de vistoria
para que a gente consiga realmente ter um laudo técnico, para ter realmente a realidade daquele prédio e da situação real para a reabertura, para ter alguma coisa. E houve aqui no chat, as perguntas estão correndo aqui, houve perguntas realmente evidenciando esse ponto da especulação imobiliária, que, na verdade, é de grande interesse, né, de muitas alas ali, até de políticos envolvidos, que, na verdade, tentaram até leiloar o prédio. Então, eu vou passar a palavra para o Tony, para que ele faça a mediação e a Marília introduza a Marília para debater um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essa parte jurídica, né, Marília? Pois é, gente. Então, eu queria, acho que, só destacar alguns protocolos que nós, do Comitê Sorocabana, fizemos e que eu acho que leva essa aproximação, essa colaboração que a gente conseguiu agora, nesses 2 anos de atuação intensa do Comitê Sorocabana e que agora conta com essa colaboração também da Marília nesse aspecto mais jurídico da mediação com essas várias instituições. Então, cientes de que a administração pública ela precisa ser provocada oficialmente, né, desde o início do Comitê Sorocabana, nós tivemos a preocupação de ir documentando protocolos em diversos órgãos, né, a respeito da demanda que se estava colocando. Olha, reivindicamos a reabertura, mas como? Com a transferência do imóvel, com a integração do serviço como hospital geral, da gestão direta, enfim. Então, nós fizemos protocolo na Comissão de Saúde Municipal, no Conselho Participativo, na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Paulo, no Conselho Participativo Municipal da Lapa, que passou a ser um ator de participação pública, né, um conselho de participação social fundamental para encaminhar essas demandas e oficializar essas demandas nos órgãos públicos, na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, uma reunião na Procuradoria-Geral do Estado, e ao Ministério Público, né? Então, nós tivemos, assim, pelo menos 5 ou 6 instituições diferentes provocadas ao longo do processo para que ela se prestasse. O diálogo mais franco que se estabeleceu como órgão de participação social, também é o Conselho Municipal de Saúde, desculpe, esqueci, no final de 2018, salvo engano. E com todas essas instituições, onde mais se desdobrou foi na Comissão de Saúde da Câmara, mas que tem uma limitada capacidade de atuação em função de ter muitas demandas que dependem da Procuradoria do Estado e da Procuradoria do Município, tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado, e ao Conselho Participativo, que sempre foi atualizando as demandas do Comitê. Nós tivemos um episódio muito importante, um evento muito importante, que foi, após 1 ano de pressão sobre a Câmara Municipal, uma audiência pública com quase 300 pessoas no Teatro Cacilda Becker, em 25 de novembro do ano passado, em que a Secretaria de Estado enviou um representante, a Secretaria Municipal de Saúde não enviou, embora fosse uma audiência convocada pela Comissão de Saúde da própria Câmara Municipal. Então, nesse processo de entender quem deveria ser provocado, e sabendo, inclusive, da judicialização, nós começamos a ter uma preocupação de, além de documentar, falar a linguagem jurídica, né? Falar a linguagem do que os órgãos da administração pública, mas o que o judiciário também tem que levar em consideração, na medida em que, como o Neder contextualizou, colocou um panorama muito mais detalhado, tem muita coisa errada em relação a ter um hospital fechado, a ter um hospital que foi apropriado por um privado, que foi desvirtuada a sua administração, que foi penhorado irregularmente e que a justiça chegou a leiloá-lo, quando, na verdade, ele é um bem público. Então, para colocar tudo isso, eu queria passar agora para a Marília, que é a que tem mediado essas últimas conversas conosco nesses lugares, nessas instituições. Marília. Obrigada, Tony. Obrigada, Beatriz. Obrigada, deputado Carlos Neder. Um prazer, me sinto muito honrada de estar aqui na companhia de vocês. Eu que sou recém-chegada, estou sendo super bem acolhida nesse grupo, né? Sou a caçula aqui dessa luta, e que eu acabei me engajando porque
percebi que fazia todo sentido trazer o que eu posso do meu trabalho, que é da resolução de conflitos. E quando a gente quer resolver conflitos, a gente tem que estar em contato com todas as partes e tentar colocar todas juntas, percebendo que essas partes formam um todo, formam um sistema para a gente tentar juntos achar um consenso, uma solução com a qual todos nós possamos conviver e atenda aos interesses de cada um na medida do possível. Então, essa é a ideia da minha contribuição. Eu queria, de cara, já deixar bem explícito que eu não sou especialista em direito público, então eu não sou especialista em administração pública, eu sou advogada, mas existem várias especialidades aí, só em respeito aos colegas da área, é bom que eu deixe isso muito, muito claro. Acho que o deputado fez uma grande, conseguiu colocar muito claramente a situação, mas eu preciso trazer para todo mundo um conceito jurídico que está na base dessa questão que a gente está enfrentando hoje. O direito separa muito bem o que é posse e o que é propriedade. Então, isso é muito importante a gente que está aqui na luta pela reabertura do Hospital Sorocabana entender. A propriedade, eu sou o dono, eu posso vender, eu posso alienar, eu posso fazer tudo com isso aqui. E parte do meu poder como proprietária é a posse. Eu posso ter ou não a posse como proprietária. Como proprietária, eu posso falar, eu não quero ocupar, eu vou ceder para você ocupar. Eu cedo para você. Ou eu alugo para você. Ou eu empresto para você. Ou eu permuto com você. Então, no direito, isso faz muita diferença. E é o que nós estamos vendo aqui hoje. A situação que a gente está aqui hoje é essa. A gente tem, de um lado, sem dúvida nenhuma, uma matrícula altamente contestável, uma matrícula feita em total desrespeito à lei, e aí não cabe a nós, nesse momento, investigar isso, mas caberia, sim, uma investigação de como foi aberta essa matrícula, de uma forma que eu ouso afirmar de má fé, né, com o intuito de fraudar algumas pessoas, de prejudicar algumas pessoas e proteger outras. Então, caberia uma investigação, sim, sem dúvida, mas que não é o nosso foco, não é o nosso caso agora, né? Mas o que acontece quando a gente abre uma matrícula de um imóvel? A matrícula do imóvel é uma certidão de nascimento do imóvel, ela diz lá da onde ele veio, de quem ele veio, a que título ele veio, quando ele foi para as mãos dessa pessoa, quando ele passou a ser a propriedade dessa pessoa, né? E depois, assim como quando a gente casa, a gente ganha uma certidão de casamento, escrevem lá na nossa certidão de nascimento, casou, e assim vai, se divorciou, morreu, é a matrícula do imóvel que conta essa historinha. Então, ela é de suma importância, porque a partir do momento que eu tenho a matrícula de imóvel e digo eu sou proprietário, eu posso fazer tudo com esse proprietário. Inclusive, assumir dívidas dizendo, olha, pode me emprestar, que se eu não tiver dinheiro para pagar, o meu imóvel, porque eu sou dona, paga por mim. Então, vejam que a questão é grave nesse sentido. E o que acontece numa gestão de uma associação beneficente que está cuidando de um hospital? Eles não só fizeram empréstimos, né, muito provavelmente, não conheço os empréstimos, não conheço os contratos, mas eles assumiram passivos trabalhistas, ou seja, eles deixaram de pagar coisas para os direitos dos empregados deles, direitos dos fornecedores deles, e escorados pela matrícula. Eu sou dono disso aqui, eu sou dono do terreno, eu sou dono do prédio. Então, na pior das hipóteses, o que acontece? A gente vai para leilão, vai vender, e aí entra o outro ator aqui da nossa, né, da nossa cena. O Poder Judiciário vai resolver isso para vocês, fiquem tranquilos. Nós temos uma justiça trabalhista que vai cuidar disso, nós temos a justiça estadual que vai cuidar das dívidas. Então, ok, estamos todos tranquilos. Agora, quando chega lá e a gente manda a leilão, e aí vem a prefeitura e o Estado fala assim, não pode leiloar. A prefeitura porque fala, o Estado me deu a posse, eu tenho a posse disso aqui, você não pode leiloar uma coisa que eu estou usando a bem do serviço público, a bem do público, a bem das pessoas. E o Estado fala, você não pode leiloar porque eu estou contestando isso daqui. Essa matrícula não está correta. Por quê? Porque eu doei sim esse imóvel, mas eu doei ele com cláusulas e condições que não foram cumpridas. Então, nós estamos, nesse exato momento, no meio desse jogo de forças,
que a gente tem o Estado que está lá, agiu corretamente, a Procuradoria-Geral do Estado, quando em 2010, assim que a Sorocabana decreta eu não sei exatamente se foi falência, recuperação judicial, mas enfim, encerra, o Estado entra com uma ação falando assim, eu quero o terreno de volta, eu quero o prédio de volta, porque isso vocês mudaram de função, fazia parte lá das minhas cláusulas de 1954, eu quero isso daqui de volta, né? Então o Estado andou bem, está lá parado. E aí parece que naquele momento o Estado acordou e falou, essa matrícula está errada, precisamos resolver essa matrícula também. E aí o Estado consegue, inclusive tudo liminarmente, o Poder Judiciário fala, Estado, você tem razão, mas agora a gente vai começar a investigar. E eles estão investigando há uma década. Então a gente também precisa entender o que falta nessa ação, que nós ainda não tivemos acesso, inclusive em função da pandemia, os processos antigos ainda correm todos em papel, com acesso lá na Fazenda Pública, a gente ainda não conseguiu ir lá examinar para entender, onde está parado, qual é o gargalo? Mas aí a gente tem um outro gargalo também no Poder Judiciário, que é o passivo trabalhista. A gente tem um monte de empregado dependendo disso. Um monte de gente que espera essa resolução para receber seus direitos. Quem vai pagar? Então, como bem disse o deputado Carlos Neder, como é que o Estado vai se responsabilizar disso? Pode ser que seja através de um projeto de lei. Então, tá bom, eu vou fazer um projeto de lei, vou ceder definitivamente o imóvel, a propriedade mais a posse sai do Estado, e eu me responsabilizo solidariamente, porque, afinal de contas, se eu errei, eu devo junto. Eu sou solidário na dívida também. É uma possibilidade legislativa, é uma possibilidade. Estamos aqui estudando todas as possibilidades desse tabuleiro, né? Então, na verdade, a minha contribuição aqui, me apresentando um pouco mais, é isso, é ver todas as peças que a gente consegue colocar nesse tabuleiro. Porque, enquanto isso, a gente tem outro problema. O município fala assim, eu só tenho a posse. E posse é um termo que a gente usa também no direito, que ela pode ser precária, ou seja, ela não é minha definitiva. O Estado, em algum momento, ele pode chegar para mim e falar assim, oi, município, você não tem mais a posse. E aí o município fala assim, peraí, mas eu gastei milhões para reformar esse prédio, eu investi tudo isso, eu coloquei um administrador público, eu fiz um concurso público e agora o Estado vai me tirar? Então, isso limita a ação da prefeitura como posseira, né, como tendo direito possessório, porque limita os investimentos que ele vai fazer, né? Então, isso é importante a gente saber. Houve, nesse último ano, um movimento, sim, do Estado querer resolver com a prefeitura, e inclusive fazer uma permuta, o Estado trocaria o hospital, o prédio, o terreno, por um outro que era do seu interesse da prefeitura, mas é evidente que a Procuradoria-Geral do município falou, não, a gente não pode trocar uma coisa que é nossa, que a gente tem a propriedade, a gente tem a posse, por uma coisa que o Estado está brigando pela posse e pela propriedade ainda lá na Justiça. Então, agiu bem a Procuradoria do município a falar desse jeito, né? Eu vi um comentário agora rapidinho, eu só li o fim, sim, o débito trabalhista não se confunde, mas a questão é que o passivo trabalhista não tem nada a ver com o Estado. Não tem a ver com o Estado em alguma medida, porque se o Estado não cumpriu o seu dever de fiscalização, eu vou dizer para todos os débitos trabalhistas que estão pendurados na Justiça, opa, desculpa, foi mal, eu não fiscalizei a matrícula, deixei todo o passivo trabalhista da BHS e agora eu não vou te pagar nada? Eu, Marília, entendo que a gente tem que estudar isso um pouco mais, pelo menos. Não tenho uma opinião definitiva, vamos estudar um pouco mais. Mas me alinho a princípio um pouco mais com a visão que o deputado Neder trouxe, de que há sim uma responsabilidade solidária. O Estado não exerceu o seu poder de fiscalização e mais, o seu dever de fiscalização a bem do serviço público, a bem da coisa pública. Então, é importante a gente lembrar que isso, inclusive, é um princípio do direito. O Estado está aqui a bem do público, né? Aliás, não é à toa que a gente chama república, é a res pública, a coisa pública. Era assim que o Estado tinha que trabalhar. O problema é que nós, brasileiros, lamentavelmente, a gente não tem sido assistido nesse sentido, a gente se acostuma de que, né, tudo bem, vai governo, sai governo. Então, daí a importância também deste comitê Sorocabana unir grupos diversos do bairro, pessoas diversas do bairro, e deixar muito claro que nós somos um comitê que age de forma suprapartidária, porque não me interessa quem está no governo do Estado, não me interessa quem está no comando da prefeitura, me interessa que haja um projeto público de administração do que é necessário para a população. Não me interessa de quem eu vou cobrar,
interessa que a pessoa que está investida naquele momento, com o nosso voto, nos representando, nos responda. Então, vamos deixar também isso muito claro, que é muito importante, né? E aí, sim, sem dúvida nenhuma, também não somos ingênuos, há necessidade de haver vontade política para que essa negociação aconteça. Claro, a gente sabe também que a gente está inserido nesse contexto. Se estivéssemos falando só de administração pública, a coisa certamente aqui seria muito mais fácil. E aí, só para terminar a exposição, dando um contexto de onde a gente está nesse exato momento, a gente está numa situação em que entramos em contato, então, com vários órgãos, com várias instâncias administrativas do Executivo, né? Ainda não estivemos em contato com o Judiciário, isso é bom que esteja claro, o Judiciário voltou essa semana, a gente espera ontem, né? Está agendando as visitas presenciais, vamos ver o que a gente consegue, mas a gente está numa situação que, assim, a prefeitura tem a posse precária, está lá cuidando, transferiu para uma organização social, e inclusive o secretário Edson Aparecido disse que agora, dia 10, vai entregar mais 30 leitos lá no Sorocabana, e que virão mais 35 leitos daqui a alguns dias, né, que está lá trabalhando nessa abertura de leitos. Ok, a Procuradoria-Geral do Estado, nós convidamos para participar aqui dessa conversa, para que eles pudessem nos dar informações, né, em primeira mão, diretamente, né, não a Marília está aqui falando para vocês, mas que eles pudessem falar, e a resposta que a gente teve foi que todas as medidas judiciais já foram tomadas, aguarda julgamento e que a posse foi dada para a prefeitura, portanto, eles não têm mais o que fazer. Então, o Estado se colocou nesse momento. Não tivemos nenhum contato, eu ainda não tive nenhum contato com a Secretaria da Saúde do Estado, e ao que me parece, eles estão sendo omissos, sim, dentro desse projeto. E o Conselho do Patrimônio Imobiliário da Secretaria de Governo do Estado deu a mesma resposta. A posse agora é do município, o Estado não tem mais o que fazer, a não ser aguardar o julgamento. E a Prefeitura, o secretário de Saúde, nos diz: estamos trabalhando dentro do que é possível fazer dentro da posse precária, organizando os leitos, entregando os leitos que forem possíveis. Assim que a gente tiver a propriedade, ou pelo menos uma cessão, um convênio assinado com o Estado, aí a gente pode investir na reforma. Então, o que eu tinha para contar para vocês de onde estamos é isso, né? De onde viemos, onde estamos, e para onde vamos. Nós vamos para a reabertura total do Sorocabana, o mais rápido possível, da melhor forma possível. Estamos trabalhando bastante para isso e esperamos poder comemorar em breve, né, Tony, Néder e Bia. Mas é isso, vou passar a palavra de volta para o Tony e fico à disposição aí para a gente seguir debatendo. Bia, eu já vou emendar aqui, tudo bem? Tudo, então, isso eu ia te falar. Teve algumas perguntas reforçando, acho que o que nós já falamos, sobre a especulação imobiliária, sobre a dívida trabalhista não ser responsabilidade do Estado, mas acho que isso foi bem esclarecido. E teve também uma pergunta sobre investimento da prefeitura, né, que, na verdade, a posse precária que justifica eles não querer investir em definitivo, né? Sim. Tá, eu vou, inclusive, já tentar abordar nessa minha rápida exposição aqui, que vai ser mais curta do que a dos nossos ilustres participantes, né, nossos convidados, porque eu acho que também dialoga com o que as pessoas que estão participando estão falando. Eu acho que, em primeiro lugar, talvez fazendo de trás para frente, né, esse último ponto que a Marília colocou a respeito da vontade política é um aspecto definitivo que eu acho que a gente tem que, sim, chamar a atenção para a mobilização das instituições. Porque a gente sabe que se tiver alguma coisa que o governo do Estado, ou a prefeitura, ou qualquer prefeitura, se ela tem o intuito de fazer valer a sua vontade, ela vai até o STF, até o Supremo Tribunal Federal para, olha, julgue a ação, isso é urgente, isso é preciso. Então, e acho que isso teve até um sintoma, né? Na sexta-feira, nós do Comitê Sorocabana estivemos ali junto da Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, fazendo um protesto junto da Secretaria de Estado da Saúde, porque em junho de 2019, portanto, muito antes da pandemia,
nós pleiteamos uma reunião para falar sobre isso com o secretário de Estado da Saúde, na época, o German. Ou seja, poucos meses depois do Carlos Neder ter protocolado, ter pedido esclarecimentos, não ter respondido, nós fomos lá em junho. Em julho, a gente viu que tem, pelo sistema de acompanhamento, o SPDOC Cidadão, o pedido de reunião do Comitê Sorocabana está desde julho no gabinete do secretário da Saúde. Quer dizer, não receber a população, né, o movimento social que está organizando, de alguma forma, dando uma exposição mais pública para que a população, para que a imprensa fale a respeito do Sorocabana, a partir de todos esses esforços que estavam pulverizados pelo Carlos Neder, por todas as outras instituições, pelas instituições do próprio Estado, como que a gente não pode ter sequer uma reunião? E essa reunião é importante porque é para mostrar, assim, olha, qual é o ator decisório que precisa ser, então, agora tomada a decisão. Nós tivemos o retorno da PGE. Se a PGE já falou que fez tudo, então o judiciário precisa, não é possível que um judiciário não possa ficar sensibilizado por a inexistência de um hospital que está pronto, fechado na Lapa, durante uma pandemia. Quer dizer, se isso faz 10 anos, como é que uma ação que tramita no judiciário envolvendo a saúde pública de milhares de pessoas, sabendo que o HU está precarizado na USP, sabendo que o hospital de Pirituba está sobrecarregado, sabendo que tantos outros hospitais, a gente teve uma notícia nessa semana sobre o Hospital da Zona Leste, o TID Setúbal, que está com uma taxa de mortalidade absurda, né? Como é que o judiciário vê uma ação tramitando há 10 anos e não emite uma decisão não liminar, uma decisão de mérito? Quer dizer, o que mais precisa para formar convicção de que não faz sentido as penhoras colocadas sobre a matrícula de um imóvel terem sido objeto de uma intencionalidade muito questionável por uma associação privada, né? Então, eu acho que isso a gente quer talvez conquistar com essa primeira live do Comitê Sorocabana, falando justamente sobre os aspectos jurídicos, porque o judiciário não é eleito, né? Nós podemos pressionar os governos, a prefeitura, os deputados, os vereadores, as instituições todas, mas o judiciário tem que entender que ele tem que prestar contas para toda uma sociedade que está, a PGE, e todo mundo se organizando pela reabertura. Próximo ponto que eu só queria destacar é sobre a questão das dívidas trabalhistas. Nós sempre tivemos, eu acho que é importante... Tony, eu posso... Desculpa te interromper, eu só queria voltar um instantinho antes da dívida trabalhista, só para falar uma outra coisa que eu acho que é bem importante para todo mundo ter conhecimento. A gente tem um poder judiciário que é notoriamente lento nas suas decisões, né? Que felizmente a gente vê até muitas melhoras dentro do que é possível, acho que inclusive o processo digital tem ajudado bastante a dar celeridade aos processos. Eu só queria dizer uma questão por que eu estou entrando aqui e fazendo tanta força para que a gente coloque os atores envolvidos nessa mesa de negociação, por uma diferença muito grande. Numa sentença, ainda que de mérito, e que ela termine com o processo, ela termina com o processo em primeira instância. E aí cabe recurso às instâncias superiores, né? Seja o STJ, seja o STF, enfim. E a passo que, quando a gente consegue chegar num acordo em que todas as partes assinem com as cláusulas e regras e sanções em caso de descumprimento, o acordo não permite que haja recurso. Então, o acordo resolve a questão. Muito bom. É essa a grande diferença, né? Então, por que a necessidade da gente conseguir sentar com a Procuradoria-Geral do Estado, sentar com a Procuradoria-Geral do município, e até, acho difícil, mas sonhar eu posso, com o representante do Tribunal Regional do Trabalho, para fazer um acordo que a gente consiga, talvez com o poder, inclusive legislativo, para ser por meio de projeto de lei, porque a gente coloca fim a essa questão, e a gente não fica pendendo de recursos. Muito bom. Então, essa é a grande diferença dessa, digamos, essa onda que eu estou entrando no trabalho, é para a gente tentar trazer isso. O deputado está se despedindo Marília, aqui da gente. Isso, o deputado Carlos Neder vai ter que sair, então a gente quer agradecer
contar com a sua participação em futuras lives e no desenrolar desse processo. E acho que o senhor quer ter a palavra para o encerramento? Nada. Precisa abrir o microfone, né? Isso que dá não querer ter interferência, né? Eu estava dizendo que eu quero elogiar a iniciativa, mais uma vez, as providências todas que vocês vêm tomando e a atuação do Tony, de certa maneira, articulando esse trabalho todo junto a um grupo grande de pessoas. E é importante que a gente faça um levantamento exaustivo de providências já tomadas para a gente não ficar batendo cabeça e reproduzindo coisas que facilitam para quem não quer responder. Semana passada, eu fui conversar com o secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde. E vocês devem saber que já não existe mais a figura do secretário adjunto. Agora, o Eduardo é o secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde. E ele me recebeu prontamente, foi muito atencioso, e informou exatamente aquilo que vocês estão mencionando aqui sobre as providências e os impasses que decorrem das iniciativas da Procuradoria-Geral do Estado. Da mesma forma que eu ouvi os dois representantes da Procuradoria-Geral do Estado na audiência que houve na Câmara Municipal de São Paulo. Bom, mas essas respostas não nos contentam, porque isso pode prolongar indefinidamente a solução jurídica e a população vai continuar desassistida, mesmo que eles abram 30 mais 35 leitos. Isso é irrisório, ainda mais sob gestão privada de organização social, não tem nada a ver com aquilo que nós defendemos como proposta do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que, feito esse levantamento completo, exaustivo de providências, com a contribuição dos parlamentares, dos vários grupos que atuam em torno desse tema, a gente precisaria ver qual é o estado da arte. Quer dizer, o que era possível tirar da prefeitura, nós já tiramos. O que é possível tirar do governo do estado, o que é possível tirar do Ministério Público, do Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado, e chegar forte no judiciário, mas tendo esses órgãos todos como aliados, e não procurando se autodefender e procurando se isentar de responsabilidade. Nós não podemos ser condescendentes com isso. Houve sérias falhas administrativas de controle externo e interno, e uma hora eles vão ter que responder por isso. Exatamente por isso é que eu acho que, independente da solução a que se chegue, nós devemos trabalhar para ter CPI, tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa, para apurar responsabilidades. Se não dá para fazer isso agora pela proximidade com as eleições, eu acho que tão logo elas estejam definidas, a gente deve insistir para que haja uma apuração séria, porque as denúncias são muito graves. Na outra reunião que eu participei, eu informei que no dia 5 de março eu fui depor na polícia, a partir de uma representação que eu fiz, mostrando todo um outro lado obscuro, que não apareceu hoje aqui, mas que certamente vai aparecer em outro momento, que é a figura do nefasto Bispo Amorim e toda a ação que eles tiveram dentro do Hospital Sorocabana, em nome da Universal, da Igreja Universal, para fazer a gestão de acordo com os interesses, em tese, desta igreja e vendendo para o prefeito João Cury o hospital lá de Botucatu. Então, foram milhões envolvidos nessa negociata e que não resolve o problema do atendimento à população, mas eu acho que a gente vai ter que ir atrás em algum momento, contando, inclusive, com a participação do Judiciário, mas também do Parlamento. Então, eu queria agradecer o convite. Felizmente, eu preciso participar desse debate lá com o pessoal do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e fico à disposição aí para outras oportunidades.
Obrigada. Parabéns, Até a Muito próxima, obrigado, Néder. e parabéns à doutora Obrigado, Marília Néder. aí, que Obrigada, deputado. vai Muito ajudar obrigada. bastante também. Obrigado. Então, Marília e Tony, eu acho que a pandemia veio desmascarar o que a gente está passando no nosso município, que é antes de qualquer coisa, que é o desmonte do SUS, né? No país inteiro e aqui no município, isso fica bem ressaltado, porque toda a nossa atenção básica está entregue na mão das OS, e agora, nessa última gestão, eles estão terminando com as autarquias, também entregando os hospitais para organizações sociais, e aí o que dificulta muito o controle popular. Então, eu acho que a pandemia talvez traga uma luz para que a população acorde e veja a importância de voltar a cobrar, né, os serviços públicos gratuitos, totalmente com gestão totalmente pública, através de concursos, porque a gente perde totalmente o controle. Na audiência pública que nós conseguimos fazer, que o Tony já relatou, nós não tivemos a presença, né? Apesar de ter sido feita pela Câmara dos Vereadores e Comissão de Saúde, nós não tivemos a representação do secretário de Saúde para dar uma resposta para a população. Então, eu não entendo muito, eu como cidadã, eu não entendo muito aonde que a gente tem que conseguir, né, fazer com que eles tenham essa responsabilidade, se é o Ministério Público, se é a Procuradoria, quem tem que estar ao lado da população para cobrar essas respostas, não é? Marília, eu acho que eu queria te passar para colocar outras questões que eu até queria levantar aqui, né, a partir da fala tanto sua quanto do Néder, e que tem a ver com as questões que estão sendo colocadas. Primeiro que, obrigado por me corrigir, eu acho que o quanto eu também sou pela resolução consensual de conflitos, né, e acho que se isso é possível, né, reunindo o judiciário, e com um acordo que depois não pode ser objeto de recurso, né, depois, é o sonho realmente para a resolução definitiva do ponto de vista jurídico e legal. E eu compartilho também da percepção de que se houve falha da fiscalização por parte do Estado, ele é absolutamente solidário, né? E eu acho que isso é revelador dessa falha, porque quando está diretamente administrado pelo Estado, já tem muitos mecanismos de fiscalização. E pelos servidores públicos quando você tem o serviço público bem estruturado, como na Inglaterra, o NHS, né, você tem o National Health System, que foi o motivo de inspiração para a criação do SUS em 88. Quando você tem um sistema robusto de saúde e que os servidores públicos concursados podem ser responsabilizados, e eu sou um servidor público, então eu sei que se eu escrever alguma coisa que é errada, que é ilegal, eu posso ser processado e com isso perder a estabilidade, enfim, ser exonerado. Se isso é transferido para uma gestão indireta em que os atores não têm medo dessa responsabilização, sejam os seus dirigentes, como foram evidentemente os da ABHS, ou mesmo os empregados, porque eles sabem que no dia seguinte eles podem trocar de emprego, né? A pessoa que está num contrato, ou seja ele CLT ou cada vez mais precário, ela sabe que se tiver alguma coisa ruim, que ela possa ter decidido, vai ser muito difícil de responsabilizá-la depois, porque ela já se desvinculou do emprego. Ou ela pode ser simplesmente demitida e procurar um outro lugar, né? Então, eu acho que isso revela como, para a saúde pública, em especial, não dá para a gente terceirizar e achar que vai ser o mesmo tipo de administração. Se a gente pensar mesmo nos hospitais privados, eles não ficam com equipes rotativas o tempo inteiro. São equipes que se formam dentro dos hospitais privados e que ali ficam para consolidar o conhecimento, transmitir o conhecimento, compartilhá-lo com as suas equipes. Então, não faz sentido ter um modelo híbrido em que não dá para ter controle social e fiscalização dentro do SUS. A CPI, o Néder falou sobre ter uma CPI no município, mas ele foi um ator fundamental, um deputado fundamental,
na CPI da Alesp, em relação às OS, em que se descobriu que servidor público do Estado era dirigente de OS e ganhava salário acima do ministro do STF. Quer dizer, a gente precisando de um hospital fechado e dirigentes ganhando o suficiente para reabrir. E isso me leva ao último ponto que eu queria colocar, que é sobre a reabertura, né? Aí eu falo como arquiteto da área de patrimônio que lida com prédio antigo, né? Acho que a gente precisa, da mesma forma como preciso esclarecer, e a gente vai poder falar isso em outras lives, em relação a outros aspectos do Sorocabana, eu vou dar já uma pincelada. Da mesma forma como a gente tem que diferenciar os aspectos jurídicos, né, de desatar todos os nós, do ponto de vista da arquitetura e da engenharia, o Hospital Sorocabana é de uma qualidade, gente, que grave. Ele foi construído pela Estrada de Ferro Sorocabana, que construiu estações ferroviárias como a Estação Júlio Prestes, onde está a Sala São Paulo. Para quem já foi na Estação Júlio Prestes, restaurada e convertida numa sala de concerto, sabe como aquele prédio é robusto, tão robusto, para ter uma sala de concerto funcionando do lado da ferrovia e está tudo certo. Então, o Hospital Sorocabana foi construído pela mesma empresa, com a mesma qualidade construtiva, na mesma época que o Hospital das Clínicas. Então, do ponto de vista estrutural, o Sorocabana não tem problemas. O que ele tem? O que todo prédio antigo precisa: atualização de instalações elétricas, hidráulicas, comunicação, lógica, circulação de ar, tudo que é atualizável, assim como o Hospital das Clínicas, que é contemporâneo, eles são irmãos de décadas, né? E eles foram, o Hospital das Clínicas foi sendo reformado, foi sendo atualizado. Então, para a gente reabrir o Sorocabana, mesmo a prefeitura, nessas aberturas desses 60 leitos, ela está fazendo basicamente a atualização das instalações, porque a estrutura está lá. Então, a gente não vai precisar tanto falar em reconstruir um hospital. Ele não está em escombros, ele não está em ruínas. Ele tem as suas necessidades, como qualquer construção antiga, de atualização das suas instalações e atualização tecnológica, enfim, os equipamentos, enfim. E isso, pela lei, até é legal lembrar. A Lei 54 deixava explícito: qualquer benfeitoria e qualquer equipamento que se encontre dentro do Hospital Sorocabana retorna ao Estado em caso de encerramento. Então, aqueles equipamentos que estão lá dentro não são da ABHF. Pelo menos não pelo texto da lei, se eu fosse interpretá-la como cidadão. Não me parece que seja possível defender essa hipótese na medida em que a lei era muito clara em relação a essa condicionante. Então, eu acho que, só para ilustrar para as pessoas, que a gente tem as dimensões jurídicas, a gente tem as dimensões trabalhistas, que o Estado tem que ser solidário, e as dimensões estruturais. Então, a luta do Sorocabana não é resolvida com uma matéria de imprensa: vamos reabrir o Sorocabana. Ela é um processo que vai levar muito tempo, que vai ter a necessidade desse comitê existir e lutar por cada etapa desse processo, até que, mesmo quando ele estiver aberto, precisará da fiscalização do serviço público diretamente administrado com o Conselho Gestor. Então, falei bastante, queria passar para a Marília, e agora a gente tem aqui as contribuições do debate, da participação das pessoas, mas do que eu queria trazer assim, para complementar era isso. Obrigada, Tony. Eu só queria colocar duas coisas, aí a Beatriz traz para a gente o que está sendo falado lá no chat, que a gente não consegue acompanhar daqui. Vejo pipocarem várias questões e frases aqui, mas eu não consigo parar para ler tudo. Eu queria ponderar duas coisas, né? A primeira tem a ver com aquilo que eu vinha falando na minha fala, sobre a gestão pública para o público é para todo mundo. E a gente está tão mal acostumado a ser tão maltratado no Brasil, que a gente fala, quando privatiza fica bom, porque aí é bem administrado. Mas a coisa pública pode ser muito bem administrada, né? A gente tinha, até pouco tempo atrás, um grande exemplo, que era, por exemplo, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Era da maior confiança, todos nós contratávamos, ela era ótima. Agora, se eu paro de administrar bem, se eu paro de treinar as pessoas, se eu paro de ter carreira, a empresa para de funcionar. E aí eu falo, precisa privatizar para funcionar. Não, precisa ser bem administrada para funcionar bem, né?
É aquela regra básica que todo mundo fala, é a dona de casa que sabe que pode gastar na feira, sabe escolher qual banana que vai comprar, e que hoje eu não vou comprar jabuticaba porque não está na época, não vou comprar caqui porque não está na época. Enfim, mas eu acho que é importante pontuar isso, né? A gente ainda tem essa visão de que o Estado é incapaz. Eu, Marília, sou uma pessoa que acredita que é possível. Eu acho que o Estado tem que ser possível e ele tem que ser nosso representante e não entregar, já que eu não sei fazer, eu dou para o outro fazer. Não, vamos aprender a fazer, vamos saber, vamos chamar quem sabe para fazer. Porque aí entra numa outra questão, Tony, que você bem colocou, que é a responsabilização do Estado. O agente público, ele é responsabilizado, ele tem responsabilidade. Agora, tem uma outra questão, um outro problema, que quando ele não cumpre, quem paga a multa é o próprio Estado. Então, a gente, como cidadão, a gente acaba pagando 2 vezes quando o Estado não cumpre, né? Isso é muito evidente, dando um outro exemplo, mas também de coisa pública, patrimônio público, questão de meio ambiente, ocupação das áreas de mananciais, por exemplo, né? Os procuradores que trabalham nessa área costumam falar, nossa, a gente ganha todas as ações, mas não porque a gente é bom, é porque a lei é clara. Agora, o famoso ganhou, mas não levou. Eu não consegui tirar as pessoas de lá. As áreas estão lá, está poluindo, a população toda está perdendo, né? Eu acho que é essa questão que a gente tem que mudar no nosso jeito. E, sem dúvida nenhuma, a pandemia revela com muita clareza a perversidade dessas relações que a gente vive hoje. E a necessidade da gente trabalhar. A gente percebe, não adianta mais eu votar e eu voto, escolho um representante. Não, eu tenho que fiscalizar diretamente com o público, né? Então, quando apareceu alguém aqui falando o que eu tenho que fazer para fiscalizar, eu não tinha que fazer tanta força para fiscalizar. O poder público tem o dever de me prestar contas. Eu pago imposto, eu elejo. Então, a gente está numa total inversão de valores hoje e que é muito importante tudo isso que a gente está discutindo. E assim como várias outras coisas que a gente vem discutindo, isso aqui também é movimento, não é evento. E é movimento e é trabalho constante. Não é, fiz isso, vou para casa dormir. Não, talvez quem esteja na linha de frente agora vai trabalhar, porque estamos todos aqui trabalhando voluntariamente, porque a gente acredita nisso e é super importante, às vezes cansa, a gente precisa pagar as contas, sim, afinal de contas, mas a gente vai se revezar. É por isso que a gente forma um núcleo e por isso que a gente se conecta para trabalhar em conjunto. É a força de todos nós. Sim, o poder público é pago por nós, os salários são pagos por nós, a estrutura toda é paga por nós. Nós temos o dever de fiscalização, e isso é muito importante. Então, termino aqui passando a palavra para a Beatriz, dizendo isso. Acredito muito na força da sociedade civil, acho que a gente está se organizando, acho que a pandemia, ainda que estejamos cada um aqui na sua casa debatendo, estamos trabalhando, estamos nos conectando e vendo que sim, a gente precisa de um sistema único de saúde, sim, a gente precisa de uma renda mínima básica para a população, sim, a dignidade humana tem que ser defendida, sim, vivemos num estado extremamente desigual, de todas as formas possíveis e imaginárias, e a gente tem ferramentas, sim, para diminuir essa desigualdade. Vai demorar? Vai, mas a gente pode fazer bastante ainda, né? Eu espero ver velhinha, ver alguma coisa ainda. Ando um pouco desanimada, mas quando eu encontro a gente nessas lives, todo mundo participando, eu falo, não, vai dar certo. Ainda tem esperança. Vamos salvar antes de tudo pegar fogo. Vamos lá, antes de virar tudo só. Então, eu queria até contribuir com a minha experiência como funcionária da saúde por 31 anos. O sucateamento da saúde é sempre o mesmo movimento para a população. Na verdade, faz o sucateamento primeiro do RH, vai se desmontando o serviço e aí entrega-se para uma organização social ou para uma iniciativa privada, e num primeiro momento a população acha que melhorou. Só que ela perde total controle de fiscalização, os funcionários são contratados por CLT, sem nenhum compromisso e sem nenhum vínculo com toda a proposta do SUS de promoção de saúde, prevenção, saúde da família, que tem que ter vínculo com a população. Então, a gente vai perdendo a característica e a população
não se dá conta. E ela só lembra daquilo que era antes, que estava sem funcionário, sem médico, sem profissional, porque o movimento é sempre o mesmo. Primeiro desmonta, sucateia, e aí quando entrega, dá uma repaginada, pinta as paredes, põe computador, parece que a coisa ficou melhor. Então a população tem também resistência em achar que o poder público sabe administrar. Sabe? Eu acho que também... Cria dificuldade para vender facilidade, né? Isso. Então, eu acho que o SUS, ele é um sistema que foi idealizado, ele nunca chegou a ser concluído, né? Principalmente aqui no nosso município, porque ele foi implantado no início da década de 90, depois de 4 anos, ele foi totalmente desmontado, com os 8 anos de Maluf e Pita, que tentaram privatizar a saúde com a implantação do PAS, e a secretaria foi desmontada. Então, nosso município não teve a gestão plena do SUS. E agora, desses últimos anos, a gente tem tido a entregue toda a atenção básica para a terceirização, né, para as OS, e a população sem nenhum poder de fiscalização. Né? Os conselhos gestores são fictícios, e nessa última gestão a gente nem é recebido, né? Não existe nem negociado, nem os conselhos nem são ouvidos. Então eu acho que é uma luta realmente longa, mas aqui no chat apareceu muito que agora a pandemia veio mostrar, e agora no ano eleitoral a gente deve realmente cobrar o comprometimento dos futuros candidatos, né? E mostrar para a população que a saúde pública é um bem da população, independente, como vocês falaram no começo, independente de quem está no governo, é uma proposta de governo para sempre. Todos têm que cumprir as diretrizes do SUS, independente do partido que se eleger, né? Então, eu acho que eu gostaria de agradecer, eu acho que foi super esclarecedor, e você veio somar muito com o comitê. O Santana... Diga. Pode falar. Pode falar, Tony. Oi. Bia, o Santana queria entrar conosco aí, porque ele está fazendo uma ação muito importante na RAP, no Butantan. Eu queria que passasse só para ele ter essa oportunidade, que é o nosso técnico que estava aí nos bastidores viabilizando esse encontro. Só abre o microfone, Santana. Eu fiquei tão quietinho aqui que até o microfone esqueci de abrir. Bom, gente, parabéns. Marília, adorei mesmo. Você colocou nos devidos, os pontos nos devidos is e nos seus lugares. Enquanto isso, eu vou aqui fazendo também, colocando aqui os comentários no ar, tá? Não, eu só queria pedir para todo mundo que está assistindo essa live que participasse, contribuísse com a nossa rede de apoio popular do Butantan, que nós estamos atendendo 270 famílias mensalmente, com cesta básica, com álcool em gel, com máscaras, e aí deixar aqui a conta da DUSP, que centraliza a Associação dos Docentes da USP, que centraliza toda a arrecadação que a gente consegue, tá? Nós estamos agora também recebendo uma ajuda fantástica, que vai ser em álcool para a população numa grande quantidade, mas a gente precisa dessas contribuições, porque ainda acreditamos que temos mais 3 meses pela frente de pandemia, e que a gente precisa garantir que essas famílias fiquem em casa, e que o governo não garante, a gente tem que lutar muito para garantir. Então, a conta da DUSP é Banco do Brasil, agência 4328-1, a conta é 117-1, o CNPJ 51-688-943/1000 contra 90. Vou repetir tudo outra vez para a pessoa gravar direitinho. Então, Banco do Brasil, agência 4328, conta 117-1, o CNPJ da DUSP é 51-688-943/1000 contra 90. E aí eu me retiro outra vez. Obrigado a todos, parabéns pela live, fantástico. Parabéns pelo trabalho, Santana. Parabéns. Então, eu acho que a gente vai encerrar nossa conversa de hoje, mas vai ser a primeira de muitas,
e a gente quer contar com a Marília aqui com a gente, e reforçar para o pessoal entrar no canal do YouTube do Comitê Sorocabana, dar o like, para que a nossa mensagem, a nossa live seja vista por mais gente, e que a nossa mensagem passe, né? E que junte mais gente do bairro na nossa luta. Muito obrigada, Tony. Além de dar visibilidade para os nossos broches aqui, que a gente vai também arrecadar. Eu vou colocar um. Cadê o... A gente vai começar uma ação para fazer mais faixas e mais materiais de divulgação. Nós temos já esses broches aqui, mas eu queria só já provocar todo mundo que está assistindo, porque a gente vai ter daqui a 15 dias mais uma live, e a gente está tentando desenhar os próximos convidados, outros membros, outras mulheres, homens do Comitê Sorocabana, para falar sobre a gestão direta, sobre o SUS, os trabalhadores e trabalhadoras, e como que isso fica nesse cenário, inclusive da pandemia, e que tem a ver com o que levou ao Sorocabana a fechar, que é essa terceirização, né? A gente está desenhando isso, a gente vai divulgar isso no comitê, e nas mídias sociais, nos WhatsApp, e Facebook, e YouTube, e todas as mídias, e lembrar, né, que sem o SUS é a barbárie. Então, eu só queria reforçar que a pandemia acabou nos impedindo de fazer reunião presencial, mas após a audiência pública, nós nos juntamos com o Butantan na luta e iniciamos a construção da Assembleia Popular Permanente em Defesa do SUS. Eu acho que esse movimento é um movimento que deve ser fortalecido, porque a luta para a reconstrução do SUS vai ser uma luta árdua e longa. Então, eu queria convidar, após esse momento de isolamento, que a gente volte a se reunir presencialmente para continuar aquele trabalho e aquele esforço de reconstruir o SUS na nossa cidade. Muito obrigada, Marília, Tony, todo mundo que acompanha a nossa live. Até a próxima.